Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obra do autor Roberto Marcos, A Janela de Babiana Trudor, que foi uma obra bem surpreendente e não é um romance policial comum. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. Oi, pessoal, bem-vindos de volta. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o romance do autor Roberto Marcos, um romance que foi muito surpreendente e foi o segundo em que eu passei pano para o acusado. A primeira vez foi lá atrás, num romance, O Caso das Sete Marias, e agora novamente isso aconteceu. Por que os romances policiais estão fazendo isso comigo, gente? Por quê? Mas eu vou falar hoje sobre A Janela de Babiana Trudor. Na época em que eu li esse livro, foi quando eu recebi esse exemplar aqui do mesmo autor, Os Ovos Azuis da Serpente. Eu ia ler, fazer publicidade sobre esse livro, mas na época que esse livro chegou, foi quando eu recebi também o pedido do autor também, inclusive, para fazer publicidade desse livro dele. E foi uma situação muito feliz, porque eu tive a oportunidade de conhecer a escrita dele. Um romance curto, tem 67 páginas, pelo menos na minha percepção, por ele ter vários núcleos narrativos, eu trato a obra como novela. É uma história mais curta, tem vários núcleos narrativos, muito bem construídos, por sinal. Então, acho que, pelo menos, eu prefiro tratar a obra dele desse jeito. Eu não trato como romance. Na minha percepção, essa obra é uma novela. E vamos falar um pouco sobre o enredo, porque a narrativa se passa na fictícia cidade de Santa Clara dos Cristais, onde a protagonista dessa narrativa, a Babiana, voltou para a casa dela após a morte dos pais, onde ela vai fazer organizações dentro da casa dela, reformar, para depois vender, já que ela não pretende morar ali, já que ela passou a vida toda naquela casa. E sobre essa protagonista em particular, ela tem uma vida inteira praticamente de tragédias. A primeira tragédia na vida da Babiana foi a perda dos pais dela, de uma forma muito brutal, violenta, e a partir daí a vida dela foi uma série de tragédias, até a idade adulta, quando ela passa pela pior delas, que é perceber que ela não estava segura na própria casa. Paralela a essa situação aí que aconteceu com ela, uma situação muito brutal, vários crimes igualmente brutais estão acontecendo na cidade de Santa Clara dos Cristais, crimes muito brutais com aspectos ritualísticos. É uma situação bem bizarra, que tem também uma justificativa. Essa novela é muito bem construída por ter núcleos narrativos que são muito bem entrelaçados, são personagens que até certo ponto eles têm uma boa interação ali. A própria protagonista, mesmo com toda essa sucessão de tragédias, não é uma pessoa que desperta pena na gente, muito pelo contrário, é uma protagonista até extremamente forte, considerando o que ela está passando ali. Agora, um elemento que eu gostei muito no romance do Roberto Marcos é a forma como ele consegue construir passado e presente. Ele consegue fazer saltos temporais ali na história que agradam bastante e explicam muito até do passado da própria Babiana, que mostrou exatamente muito das tragédias que aconteceram na vida pessoal dela. E, geralmente, um recurso que é muito mal empregado por autores. Ele foi muito feliz na hora de empregar saltos temporais, mas, geralmente, os autores, quando eles fazem isso, ou eles finalizam um capítulo, fazendo um trecho separado, ou abrem capítulos para fazer saltos temporais. Ele não. Ele conseguiu, no meio do próprio romance ali, novela ou romance, me corrijam, por favor, se eu estiver errada, ali no meio da narrativa, ele conseguiu fazer ali saltos temporais muito bem feitos, que explicam muito do passado da Babiana e fazem com que a gente consiga entender muito bem ali o que aconteceu, por que ela chegou naquela situação, por que o desfecho da narrativa foi aquele. E foi muito interessante. Eu acho que foi, apesar de ser uma leitura curta, foi muito bem desenvolvida. Eu acho que, considerando os temas que ele trata, muito contemporâneos, inclusive, é uma leitura até muito pesada, mas foi um ótimo jeito de começar a conhecer a escrita do autor. Esse já foi o primeiro livro dele que eu li, depois passei para esse. Mas eu gostaria até de pontuar algumas coisas que eu achei que faltaram para mim. A primeira delas, considerando justamente essa questão. Se tratando de uma narrativa policial, eu gostaria que ela fosse muito mais expandida, mais desenvolvida, porque eu gosto de mais cenários, mais coisas ali. Mas eu acho que do jeito como ele entregou, foi muito bem desenvolvido. Ele conseguiu passar tanto um enredo como uma narrativa e um desfecho no final, que agradaram, porque chegaram a solução. A narrativa evoluiu muito rápido, não foi arrastada, muito pelo contrário. Eu só assim, achei muito curta. 67 páginas eu achei que foi muito curto. Mas mesmo sendo uma obra muito curta, ela trouxe um bom desenvolvimento. Os personagens foram bem desenvolvidos, os núcleos narrativos ali foram bem entrelaçados, de forma que uma coisa esclarece a outra e não fica nenhuma lacuna fechada na história. Eu gostei bastante dessa obra. Eu gostei principalmente de como a protagonista, ao longo da evolução da narrativa,
completa, ela foi se desenvolvendo. Mas eu gostei bastante. Ela não é, apesar das tragédias passadas na vida da Babiana, ela não é uma protagonista frágil, fraca, em hipótese alguma. Ela foi muito bem construída. E o desfecho dessa narrativa, gente, vocês vão se surpreender muito. E já foi a segunda vez que o desfecho de narrativa me fez passar pano para a pessoa que cometeu o crime. Já foi a segunda vez. A primeira vez eu já mencionei aqui, foi na obra do Flávio Moreira Ramos. E eu espero que isso não aconteça com muita frequência, porque o que é comum na literatura é o criminoso ser punido por alguma coisa, ser mal e pronto. Esse tipo de criminoso que eu estou vendo bastante nos romances policiais, já é a segunda recorrência, e faz perceber o quanto o ser humano é complexo. A gente não pode julgar uma pessoa como um má completamente pronto. O ser humano é tão complexo que a gente precisa também refletir por que uma situação chegou àquele ponto. Por que isso aconteceu? O que foi que motivou uma pessoa a cometer aquele crime? E eu queria falar rapidinho sobre esse romance. Eu não quero dar muitos spoilers, porque eu quero que vocês tenham a oportunidade de ler essa obra. E se você gostou desse conteúdo, é só continuar acompanhando aqui no Divã Literário. E se você não se inscreveu, considere ser inscrito, se inscreva, ative o sininho, para não perder nenhuma novidade do canal. E se você não me segue no Instagram ainda, vou deixar o @ ainda. E vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito e até o próximo vídeo, gente. Tchau!